embora o texto termina falando: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ideia dessa noite não é falar da salvação em si, mas a primeira parte do versículo, em que Paulo, falando aos Filipenses, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Eu tenho uma pergunta para fazer essa noite, e eu gostaria que nós pensássemos na resposta. Se tivéssemos que respondê-la, de alguma forma, tivéssemos que apresentar essa resposta como uma maneira de ganhar alguma coisa. Por exemplo, ganhar pontos numa prova, ganhar alguns scores no concurso. A minha pergunta é o seguinte: o que é mais importante, a presença ou a ausência? É claro que essa pergunta exige uma outra: presença ou ausência de quem? Presença ou ausência do quê? Não é verdade? Se nós olharmos a resposta dessa pergunta, da segunda pergunta, fosse da pessoa de Deus que estivesse falando, então, o que é mais importante, a presença de Deus ou a ausência de Deus? Todos nós saberemos responder: a presença de Deus é muito mais importante, não pode ser comparada. Obviamente, a presença de Deus não se compara a nenhuma outra coisa, sobretudo ao seu oposto, que é a ausência de Deus. E isso é uma verdade na vida da gente, nós que amamos a Deus, que lemos a Bíblia, de tal forma que em todos os lugares, nas nossas canções, na nossa oração, nas nossas reuniões, nós estamos sempre falando da presença de Deus. E estamos falando por ela. Nós cantamos em tua presença: ah, Senhor, que o Senhor se faça presente, Deus, seja presente no nosso meio, etc, etc, etc. A questão é: e quando não for Deus como representante? Ou ainda, quando você não souber que Ele está presente? Ou ainda, pormenorizando, quando a presença dele for apenas através do seu atributo, pelo fato da sua. Pode dizer que Deus está presente em todos os lugares porque Ele é presente. No entanto, as pessoas dizem assim: não, eu não senti a presença de Deus. Em outros lugares ele diz: não, foi muito bom. Assim que eu entrei, eu senti a presença de Deus. E não se estava falando a respeito do atributo, da onipresença. Ele estava falando a respeito de algo mais, de uma manifestação de Deus se fazer sentir, de Deus se fazer conhecido ou reconhecido por aqueles que estavam naquele ambiente. Então, a minha pergunta é: quando você não sabe que Deus está presente, ou quando você imagina ou supõe que Deus não está presente, isso é importante? Quantas pessoas estão, por exemplo, no meio de uma rota de pessoas que estão desfrutando? E aí, ainda que você não esteja se drogando, mas você está lá conversando, conversador com eles, etc e tal, você fica tranquilo, você fala assim: não, tudo bem, é um crente, ninguém vai me condenar, ninguém vai falar com o pastor, ninguém vai dizer que o pastor estou aqui, e eu acho que causa também a impressão de que Deus não está vendo, e que você pode fazer as escondidas. A palavra de Paulo, lida nesse versículo, na carta escrita aos Filipenses, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre me obedeceste, ou como sempre obedecem, não somente na minha presença, porém muito mais. É interessante essa palavra colocada como um aumentativo, um superlativo, muito mais. Agora na minha ausência. Paulo disse: se você já está obedecendo, quando eu tirava aí.
quero que vocês me obedeçam 2 vezes mais do que eu estou. Se vocês obedeceram quando vocês me viram, eu gostaria que vocês obedecessem quando vocês não me veem. E fossem mais fiéis, fossem mais obedientes, fossem mais crentes, fossem mais sinceros. Eu não estou presente. Então, obedecendo muito mais agora na minha ausência. E aí ele diz: desenvolvei a vossa salvação no temor e temor. Sobre isso queremos falar, sobre aquilo que parece ser a ausência de Deus e sobre a nossa resposta naquilo que parece ser a ausência de Deus, a ausência de alguém que pode nos condenar. Alguns textos da Bíblia. E eu gostaria de começar lendo Mateus 25. Se você for bom de endereço, pegue a sua Bíblia e acompanhe Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30. Nós encontramos uma das parábolas de Jesus, conhecida como a parábola do talento, ou dos talentos. E começando no versículo 14, o texto descreve assim, ou discorre assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que receberam 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se de receber 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso respondi na terra ao teu talento: aqui tens o que é teu. Respondeu-me, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo útil lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa
com os talentos, ou com os bens confiados, eles vão fazer aquilo que está dentro deles. E quando o dono dos bens se afasta, o homem que recebeu 5 pensa na responsabilidade de ter 5 partes daquilo que é a propriedade do seu senhor, do homem que lhe confiou. Porque recebeu 2, tem a mesma sensação de responsabilidade, e o que recebe só 1. Acha que não precisa se responsabilizar pelo que recebeu. Não se pode dizer que o que recebeu 5 tinha mais capacidade e o que recebeu 2 também tinha grande capacidade, mas o que recebeu 1 não tinha capacidade suficiente para administrar o talento que recebeu, porque a Bíblia diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Ele só recebeu 1 porque ele era capaz de administrar 1. O que ele tinha como conhecimento era suficiente para que ele administrasse 1. Assim como recebeu 2, para administrar 2, recebeu 5, para administrar 5. E o outro vai embora. E ao retornar, ele vai procurar as pessoas a quem ele confiou os talentos, os seus bens, aquilo que era precioso para ele. E chegou naquele que ficou com uma responsabilidade muito maior, os 5 talentos. E ele disse: então, olha, eu peguei o senhor deixou comigo e dupliquei. Eu trabalhei com aquilo que o senhor me deu, o senhor não estava aqui, o senhor não sabe como foi, mas aqui eu dupliquei, eram 5, aqui tem mais 5. O Senhor olha para ele e diz assim: muito bem, servo bom e fiel. A passagem da Bíblia em que o Senhor diz que depois de você fazer tudo aquilo que foi mandado, você se considere um servo, apenas um servo. Que tipo de servo? Hein? Inútil. Mas esse daqui, o Senhor não diz servo inútil, porque ele não fez como, ele não mandou nada. Naquela passagem, ele diz: depois de fazer tudo quanto lhe foi mandado, mas para essas pessoas, o dono não mandou nada, simplesmente entregou: olha, está aqui, cuida disso e cuida disso. Não mandou que multiplicasse, não mandou que guardasse, não mandou que gastasse. Mas ele avaliou pela capacidade do que recebia. E na ausência do dono da fortuna, o que recebeu o Senhor multiplicou. A Bíblia diz que ele negociou, o versículo 16 diz que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente. Saiu imediatamente. Algumas coisas acontecem na igreja, algumas pessoas se convertem e elas imediatamente se tornam pregadores. Algumas pessoas se tornam imediatamente ensinadoras de outras, enquanto outras passam 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos e nunca chegam a lugar nenhum. E se pergunta: é porque a igreja não reconhece? Será que o problema é a igreja? Será que a igreja não reconhece o talento, a capacidade da pessoa que está lá? Será que é o pastor que é cego, que não tem capacidade de perceber que tem um evangelista ou alguém que poderia ser um pastor, ou um mestre, ou um profeta, ou um presbítero, ou um diácono, ou um líder? Será que é cegueira do pastor? E o pastor não reconhece, não levanta como líder, como pastor, evangelista, etc. Será isso? Se for isso, se o problema for o pastor, e o pastor não consegue enxergar, nós vamos dizer que amém. Porque quem constituiu o pastor, se ele é constituído, foi Deus. E quando você diz que o problema é do pastor, se ele é constituído por Deus, então, em última análise, você está dizendo que Deus errou ao levantar aquele pastor, que Deus cometeu um erro. Há pastores, obviamente,
está indo embora. A música já acesa aqui. E consagra simplesmente porque é o seu filho. E o fato de consagrar alguém simplesmente porque é seu filho, ele é problema. O consagrar simplesmente porque é seu amigo, vai dar problema. Consagrar simplesmente porque houve pressão na igreja para consagrar, vai dar problema. Ele precisa consagrar alguém, porque esse alguém tem capacidade, tem condição. E Deus o indicou para que ele recebesse aquela opção. Eu só pensei que tem gente que passa muito tempo na igreja e que essa pessoa chega na igreja e não trabalha para lugar nenhum. E ela acha que ela é capaz. E na maioria das vezes ela senta para falar com alguém e como o pastor é capaz. Como o pastor é o máximo por não perceber a capacidade dela de colocá-la no lugar onde ela acha que deveria estar, reinando, administrando, e ela não é nomeada, não é reconhecida. Gente, em primeiro lugar, a igreja é do Senhor. Quem tem que levantar as pessoas é o Senhor. O pastor é um instrumento, sim, mas se o pastor for levantado por Deus, ele precisa reconhecer. Pastor, enquanto ele não reconhece, se ele desobedecer, Deus tira ele para o outro. Deus fez isso com Saul, tirou Saul, colocou Davi. Embora foi Deus que levantou Saul, mas Saul não conseguiu continuar, Deus tirou. Por que o pastor continuaria? A não ser que a igreja não seja do Senhor. Ele usa o nome do Senhor, mas a igreja não é do Senhor. O que o texto diz é que esse camarada que pegou a maior parte, 5 talentos, saiu imediatamente. Imediatamente. Você entende o que significa sair imediatamente? Eu lembro quando eu disse de Jesus: olha, gente, eu não sou pastor porque me candidatei a ser pastor. Não abri igreja porque sonhei em abrir igreja. Nada disso. Quando eu conheci Jesus, eu fiquei maravilhado, extasiado. E a minha vontade era que outras pessoas conhecessem. Assim que eu conheci Jesus, eu tinha um microfone de plástico, daqueles que vendia na época do Paraguai. Eu lembro que era um microfone amarelo. E eu me juntei com o Ângelo, que hoje é pastor também, e a gente foi no centro, começamos a conversar, fomos no centro, compramos uma caixinha de som e pegamos o microfone de plástico e colocamos isso por nossa própria conta. Nenhuma igreja, nós nem sabíamos como é que as igrejas faziam direito. E aí a gente começou a usar a caixa de som. Aí eu fui pro Crato, levei a caixa de som, o microfone de plástico, comprei um violão, aprendi, já disse isso, a tocar 5 músicas com 3 notas, as mesmas 3. Você já pensou? Se eu ouvir 5 músicas com as mesmas 3 notas, com um camarada que não sabe tocar direito e ainda precisa desafinar? E o que eu fiz? A minha mulher era crente, mas era afinada. E conheci